Fala, meu querido! Você sabe o que é um heterônimo? Que loucura é essa de vários seres estarem habitando em mim? Como posso eu ser vários? Como utilizar esse recurso na literatura? Quer saber um pouco mais sobre heterônimos? Fica comigo. Roda a vinheta! Olá, sou o professor Josi, Literatura Brasileira, equipe Dascalos. E o assunto agora é heterônimos. O que são heterônimos? Quando utilizá-los na literatura? Quais foram grandes nomes, autores que fizeram uso dos heterônimos? Né? Quando falar em heterônimo, quais são os grandes exemplos? Bom, vamos descobrir então. Heterônimos literários. Heterônimos literários. A própria palavra nos incita heterônimos. Eu tenho diferentes personalidades aflorando, diferentes personalidades capazes de manifestar através de mim, através da minha pessoa. Por falar em pessoa, olha só aqui. Aqui é uma caricatura, né, que rememora o significado daquele que é considerado o ícone dos heterônimos. Fernando Pessoa, poeta português, né? Falar em heterônimo é rememorar este poeta, Fernando Pessoa. E vamos bater um papo, o que vem a ser isso? Alguns podem caracterizar como uma síndrome, né, neurológica capaz de despersonalização. Será uma pessoa cometida por essa crise que produz, por meio dessa despersonalização, desse caráter múltiplo, desse universo em uma única pessoa, será ela capaz então de produzir novos autores? Vamos estudar o heterônimo para não confundirmos com o pseudônimo. O pseudônimo, se você não viu o que é, rola aí, procura, já temos essa aula gravada. Pseudônimo consiste na utilização de um falso nome. Já o heterônimo consiste na criação de uma outra pessoa. Não estou mais utilizando só um fragmento de mim mesmo. Não estou mais utilizando somente um nome falso para burlar aí uma segurança, para atender às necessidades de mercado. Não. A partir de agora eu crio uma outra pessoa, alguém que pensa diferente do que eu penso. Alguém que muitas vezes eu nem concorde com a perspectiva daquele ser, mas foi eu mesmo que criei. Que louco, não? Então eu fiz um esqueminha para vocês, para ficar bem assim claro o que vem a ser os heterônimos. Inclusive vamos ler trechinhos de heterônimos produzidos por um mesmo autor. Beleza? Vamos lá então, acompanhem comigo, por gentileza. Olha que coisa louca que eu deixei aqui para você. Letisgo. Heterônimos literários. Meu querido, da mesma forma, a primeira coisa é caracterizar, buscar o que vem a ser essa palavra, né? Vamos partir de alguns pressupostos do significado dessa palavra heterônimo. Primeira coisa, é um nome e personagem inventados por um autor para assinar obras com estilos literários diferentes. É um nome e personagens inventados por um autor para assinar obras literárias com estilos diferentes. Ok? Um exemplo aqui está aqui, ó, o escritor Fernando Pessoa criou dezenas de heterônimos, dezenas mesmo, né? Mas os mais famosos são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Ricardo Reis. Ok? Então você tem ali, ó, que o heterônimo é uma obra que o autor publica sob o nome de outrem, real ou fictício. Então eu crio um personagem e esse personagem pensa por ele mesmo, tá bom?
ele tem a sua capacidade de pensar, ele é uma pessoa diferente da minha criação, ele ganhou vida, e ele publica, não eu. O autor, o original, ele é chamado de ortônimo, tá? Então, quando falamos, por exemplo, Fernando Pessoa, poeta português, textos que os críticos acreditam ser atribuídos ao Fernando Pessoa, é chamado Fernando Pessoa ele mesmo, ou ortônimo. E aquele que transita com uma crítica ou com assuntos temáticos, eles vão encaixando de acordo com as personalidades, os heterônimos que Pessoa criou. Um pouco mais aprofundado, observe, meu querido, que o heterônimo, olha só, ao contrário do pseudônimo, a obra pseudônima, acompanha comigo aí, a obra pseudônima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. Trocou só o nominho ali. A heterônima é do autor fora de sua pessoa. É uma individualidade completa fabricada por ele. Individualidade completa quer dizer, tem data de nascimento, tem personalidade, tá bom? Como seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer drama seu? Então, um personagem com características próprias e ele publica. Isso é um heterônimo, ok? Não sou eu mais. Os principais heterônimos citados de Fernando Pessoa estão aí para vocês: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Cada um com um jeito de ser, né? Como se fosse assim, oriundos de uma mesma família, né? O autor é o grande pai, que cria aí essas potencialidades e bota gente boa nisso que foi criada. Aqui um desenho, né, que o Almada Negreiros contemplou aí para uma possível concretização dessas personalidades de Fernando Pessoa. Você tem aí, ó, Alberto Caeiro, tá aqui, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, cada um no seu estilinho, né? Você vê aqui um pastor de rebanhos, um camponês, você vê aqui um médico com estilo clássico, né? Com retomada à cultura greco-romana. Você tem aqui um engenheiro, alguém que pensa com emoção. Algumas tirinhas, por exemplo, nós podemos contemplar aí, que poderão aparecer envolvendo heterônimos. Essa daqui, por exemplo, Ferrato Pessoa, diz o seguinte: Ferrato Pessoa foi o maior poeta da sua língua. Ele tinha vários heterônimos, cada um com suas dores e seus sintomas. Isso causava muitos problemas à sua vida pessoal. Senhor Pessoa, Senhor Caeiro, Senhor Campos, Senhor Reis. Infelizmente, para o Senhor só posso fazer um plano coletivo, né? É a história da potestade, né? Fernando Pessoa, numa exposição no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi contemplado com o título de O Universo em Pessoa. Fernando Pessoa é um universo completo, ok? Falando um pouco mais sobre esses 3 heterônimos, o primeiro heterônimo, só para você ter a noção de como eles são independentes, o Alberto Caeiro, por exemplo, é chamado poeta sensação. É aquele para o qual pensar é estar doente dos olhos. Aquele pelo qual ver uma flor é cheirá-la, ok? É sentir a vida. Então é o poeta sensação. Por isso ele pensa com os sentidos, né? Extremamente absoluto nessa versão dos sentidos. É o menos culto e o mais simples, é considerado pelos demais como o grande mestre, o mestre Caeiro, né? Criado no campo, um pastor pagão, anti-intelectualista, inclusive morreu de tuberculose em 1915. Veja como eles têm data de nascimento, data de falecimento, com quem relacionaram, onde estavam, né? É considerado como mestre pelos demais heterônimos. Aqui um trechinho dele para que fique claro essa visão sensação. Vamos ler aí: sou um guardador de rebanhos. Vejamos, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. É comer um fruto, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Extremamente objetivo nesse quesito, né? Eu tenho aí o poeta Sensação, a relação que ele tem com a figura do pastor que guarda os rebanhos. O segundo heterônimo, Ricardo Reis, podemos deixar claro que é um discípulo de Caeiro, tá? É considerado aquele com viés neoclássico do Fernando Pessoa. Então nele encontraremos influências de Grécia e de Roma, a menção aos deuses, a menção à cultura horaciana, por exemplo, Carpe Diem, Locus Amoenos, estão muito evidentes na poesia do Ricardo Reis. Ele pensa com a razão. Enquanto o Caeiro é o poeta sensação, o nosso Ricardo Reis é o poeta da razão. Tá aí também a frequência da influência clássica, né? Representa o viés clássico do Pessoa. Foi monarquista, médico, amante de cultura grega e latina e inclusive chegou a exilar-se no Brasil. Olha que loucura. E aqui eu trouxe um poema com 5 estrofes aí do Ricardo Reis, intitulado de Segue o Teu Destino. Olha só como a pegada é diferente. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, imita o Olimpo. No teu coração, os deuses são deuses, porque não se pensam. Vejamos o resgate aí à cultura greco-romana, né? A própria figura do Olimpo, a própria figura racional de encarar as relações humanas está aqui. Em outros poemas do Ricardo Reis encontramos inclusive a menção a musas, né? Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio, né? Tão comum no ambiente clássico e neoclássico. O terceiro, Álvaro de Campos, é talvez aquele mais conectado com a arte moderna, né? Álvaro de Campos é o poeta emoção, né? O poeta que não age pela sensação nem pela razão, mas sim o poeta emoção. Uau! Um engenheiro que está sempre ali de porto em porto, caçando a sua existência, né? Uma existência calcada na ciência, uma existência calcada nesse processo técnico. Engenheiro naval formado em Glasgow, o mais antenado com a tendência modernista, particularmente o futurismo, tá vendo? O espírito muito cosmopolita e inquieto, pensa com emoção. É o poeta emoção. Dinâmico, temperamento explosivo. Aqui um poema fabuloso de Álvaro de Campos, poema em linha reta, que inclusive ele realmente nos deixa assim a flor da pele. Vejamos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relés, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irresponsavelmente parasita. Eu, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Uau! E aí, identificou? Vejamos, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes de etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico,
as criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, e eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu no meio, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Uau! Eu que tenho sofrido a angústia das coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente neste mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar aos meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Uau, olha só, é um negócio explosivo, né? A diferença aí do Álvaro de Campos para o poeta Sensação, o Caeiro, para o poeta Razão, o Ricardo Reis. Olha só, eu tenho então essas entidades e fechamos com a característica fundamental da grande questão da nossa aula. Os heterônimos permitem a criação de uma outra pessoa, com a qual muitas vezes não nos identificamos. São pessoas inteiras, completas, não são fragmentos igual ao pseudônimo, que mostram-se ao mundo através do autor. Tá aí nossas referências. Cola comigo, meu querido. Fechamos então a diferença entre pseudônimos e heterônimos. Enquanto o pseudônimo trata-se de um fragmento, uma parte da mesma pessoa que por algum motivo artístico ou de mercado ou ainda de segurança, a identidade, o nome é ocultado. O heterônimo, ele trata de uma pessoa completa, um outro ser criado, e este ser pensa por si. Este ser tem a sua forma de manifestar através do autor. Que loucura! Eu sei! Mas é isso aí, meu querido. Curta o canal Dáscalos, ative o sininho para receber todas as notificações. Continue conosco, um fraterno abraço. Valeu, meu querido!